A questão, eu falar aqui, para mim é muito importante, agradeço ao seu Mário por ter feito a ponte aí da palestra, obrigado, seu Mário, porque aqui foi, como todas as palestras que eu dou, uma condução aqui que eu faço das palestras é sempre a mesma. Aqui foi o primeiro lugar que eu dei palestra na vida, então essas cadeiras são as mesmas, então elas estão bem magnetizadas, não? E o chão é o mesmo, a coluna é o mesmo, quer dizer, mesmo figuradamente falando, né, pela questão da impermanência, muita coisa mudou, mas nós psicologicamente estamos no mesmo local. Eu tenho muito carinho. O irmão Osmir falando, me permita, sobre os trabalhos internos da Sociedade Teosófica. Nós temos esse trabalho externo, que são as lojas teosóficas, são núcleos espalhados por todo o planeta, enfim, levando, nós vemos autores importantes, como o próprio atualmente é popular, o Amit Goswami, né? Boa base da obra do Amit Goswami é teosófica, é só pegar os livros teosóficos, os livros que ele edita, com toda a propriedade dele, e nós notaremos referências aos ensinamentos teosóficos. O Fritjof Capra, Rupert Sheldrake, uma série de pessoas de ponta que realmente comungam com as ideias teosóficas, ideias essas que tiveram origem, como o Osmir falou, a partir de Madame Blavatsky, Henry Steele Walcott, o próprio William K. Judd, e depois nós vemos Charles Webster, Leadbeater, Annie Besant, Srinivasa, que tem a foto do Srinivasa, acho que ali, né? Enfim, George Arundale lá atrás, Siri Han, o John Coates, que eu tive o prazer de conhecer. Como bem disse o Osmir, o movimento, hoje é movimento teosófico, tem a Sociedade Teosófica, tem um movimento ocasionado pela Sociedade Teosófica com liberdade de pensar. Isso é o que mais importa, para estimular o progresso da humanidade, o que não é tarefa fácil. Quanto aos movimentos internos da Sociedade Teosófica, como o irmão Osmir falou, é importante que se diga que a pessoa que depois de um tempo é ativa na loja teosófica, está afiliado na Sociedade Teosófica, ela é convidada para participar desses movimentos internos. Às vezes as pessoas se queixam que a sociedade nas reuniões ela não é prática, né? Porque ela passa a informação. Mas só a informação, se a informação ocasionar um insight, já é muita coisa. É muita coisa. É lógico que as pessoas gostam de prática, nós gostamos de prática, enfim. Mas dependendo da estrutura psicológica da pessoa, se a pessoa não estiver com uma estrutura psicológica adequada, uma prática, vamos dizer assim, espiritualista, pode ocasionar alguns desequilíbrios, principalmente químicos, não é? Então, a proposta teosófica é passar o conhecimento. E, obviamente, quando a pessoa se afina com a proposta do trabalho, ela participando do trabalho, ela é convidada para participar desses movimentos internos, que aí sim entra a parte prática, vamos dizer assim, entre aspas, teosóficas. Mas a pessoa já vai estar habituada com a corrente teosófica, enfim. Nós estamos aqui, uma corrente é feita. Cada vez que uma loja teosófica entra em ação, uma egrégora é acionada. De qualquer forma, existe uma energia nos envolvendo. Hoje é 28 de agosto, né? Lua cheia. Então isso é... Oi? Shavuot a todos que já passaram pelo Shabbat Shalom. Não, é amanhã que termina o Shabbat. Enfim, acaba amanhã. Eu ia falar Shavuot e dei um pulo no tempo aqui. O tema, os testes do discipulado, quando lido em vários livros sérios, não só teosóficos como outros livros, pode passar para nós talvez uma impressão negativa e pessimista. Não tem nada de negativo nisso. Eu não estou aqui na qualidade de discípulo, estou aqui na qualidade de um conferencista. O que eu for transmitir aqui, eu posso falar com empolgação, porque eu acredito naquilo que eu estou vivenciando, o que eu esteja vivenciando, ou possa estar vivenciando. Mas eu não posso afirmar que é a verdade. Isso é com cada um, né? As pessoas podem discordar ou podem concordar. O livre pensamento é importante. A troca de ideias, a concordância, chegar a pontos em comum, isso é importante. Então eu posso falar sobre a minha verdade, estou falando sob o ponto de vista pessoal.
E também não posso me colocar aqui numa posição de discípulo, né? E também não posso falar em nome oficial, né? Oficialmente pela Sociedade Teosófica. Eu posso falar sobre os conhecimentos que eu adquiri e sobre as experiências que eu tive, particularmente observando situações externas de outras pessoas que estão, vamos dizer assim, no caminho. Todos nós estamos no caminho. Desde que o mundo é mundo, parece que o mundo está sempre em crise. Não é? Nos Upanishads do Rig Veda, nós nos encontramos numa fase importante que nós conhecemos como Kali Yuga. Kali Yuga significa Era da Ignorância. Isso já era preconizado, já era esperado. Eu penso que as pessoas não podem fazer uma relação absoluta de causa e efeito. Bom, se é preconizado, então todos nós vamos sofrer. Ou seja, agora, se é preconizado, todos nós vamos sofrer. Não necessariamente. Se nós nos anteciparmos às correntes dos acontecimentos e conseguirmos ferramentas importantes que poderemos utilizar para evitar justamente os sofrimentos, melhor. A grande questão é que a bula do esoterismo, que se é que eu poderia falar dessa forma, quando a pessoa entra no caminho, ela é colocada, mas não é muito divulgada. Quando nós falamos testes do discipulado, isso está relacionado com a própria evolução íntima e importante da pessoa. Eu só vou concluir esse raciocínio e vou chamar uma pessoa aqui na frente, já que nós estamos falando de liderança, uma pessoa que tem mais de 60 anos de teosofia, a dona Olinda Pugliese, não é? Então eu quero agradecer a minha gurua por estar presente aqui. A senhora vai falar, né? Eu só vou concluir o raciocínio. Se coloca que quando a pessoa entra no caminho, 7 vidas é colocada em uma vida. Ou seja, o karma de 7 vidas vem em uma vida só. Quando nós falamos o termo karma, geralmente nós associamos o karma com sofrimento. Eu falo nós em benefício da exposição. Mas não é verdade? A maioria fala, poxa, a pessoa passou por um problema, mas isso é karma, né? A pessoa está com dificuldades, mas isso é karma. Mas raramente se vê as pessoas falarem assim, poxa, a pessoa é bem-sucedida, mas é karma também. A pessoa desenvolveu determinados talentos, é karma também. O karma não é algo fortuito. O karma é o próprio mérito que a pessoa conquistou. Em outras encarnações, eu acredito em outras vidas, não é? E também nesta vida. Obviamente, a configuração do karma é complexa. Estou falando eu, Ricardo, acredito do que está escrito no livro Luz do Caminho, escrito pela autora Mabel Collins, que para se entender as leis do karma, tem que estar acima dessas leis. Quer dizer, longe de mim falar para nós não estudarmos o karma. Não é nada disso. Nós em benefício da exposição, as pessoas nunca sabem quando o gatilho kármico, no sentido desafiador, está sendo deflagrado. Ou quando elas poderão utilizar, como é que eu poderia me expressar? Os seus dons. Então, de qualquer forma, o karma, ele não pode ser visto, penso eu, de uma forma absoluta, não é? Ele tem que ser visto, penso eu, com flexibilidade. Com flexibilidade. Oportunidades e desafios. Para quem está em administração, é a matriz SWOT, né? As falhas, né? As fragilidades, né? As oportunidades, a força, enfim, ou o ciclo PDCA, planejar, desenvolver, corrigir e aperfeiçoar. Até o ciclo PDCA é uma espécie de uma visão relacionada ao karma. Então, o karma não pode ser visto de uma forma negativa. É uma lei neutra. Cabe ao indivíduo, obviamente, consciente ou inconsciente, acionar alguns processos. O que não se evidencia, infelizmente, é que quando a pessoa adentra o caminho, ela vai passar por poucas e boas, ou por muitas boas e poucas ruins, dependendo dos fatores predisponentes que existem justamente na sua parte interna.
se afirma que 7 vidas são, vamos dizer assim, assimiladas em uma vida. Eu estou na teosofia clássica. Enquanto o ser humano, o ser humano comum, vamos dizer assim, não adotando, por favor, uma postura elitista, não é nada disso, né? O indivíduo vai tocando a vida dele, com seus altos e baixos, com as suas tristezas e com seus sucessos, em um ritmo. O indivíduo afirma-se que está, tanto homem como mulher, no caminho do discipulado ou probacionário, enfim. Essas 7 vidas são colocadas em uma vida só. No livro Tradição de Mistérios, da Clara Colt, ela afirma muito bem, uma grande teosofista, que o indivíduo que adentra para o caminho do discipulado, ele vai passar por dificuldades. Geralmente, o que se mostra é que quando a pessoa segue esse caminho, o mestre vai avisá-la quanto aos perigos, né? O mestre pode fazer uma orientação com relação ao trabalho, como ela deve desenvolver. O mestre vai falar, olha, arrisque aqui, não arrisque lá. Não é nada disso. É a mesma coisa quando o indivíduo entra para uma faculdade. Ele tem que seguir a grade curricular, com todas as dificuldades. Ele vai ter o professor, vai ter o mentor, vai ter o apoio, mas ele terá que desenvolver as suas habilidades após a sua formação. Vai ter que fazer o trabalho de conclusão de curso, TCC. É análogo ao discipulado. Então, portanto, quando a pessoa entra para o caminho, ou seja, para esse caminho do discipulado, tudo que é bom e tudo que é ruim vem à tona. É inexorável tudo que é bom e tudo que é ruim. E eu digo mais, às vezes, muitas coisas que a pessoa não identifica nela acabam sendo identificadas através da sua vida fora. Tudo que é bom e tudo que é desafiador. Não significa, é tão paradoxal o tema, que não significa necessariamente que o que seja desafiador fora seja um karma ruim que possamos ter trazido de outras vidas. Mas é uma oportunidade que não é fácil de superação. Agora, a questão que eu falei aqui, de mestres de sabedoria, de Mahatmas, ou de anjos, ou de arcanjos, no sentido de nós não pedirmos ajuda a eles, eu acho que devemos pedir ajudas, no caso, a essas inteligências superiores, né? E por que não? Eu penso que os Mahatmas, tanto os homens como as mulheres do passado, eles quando estavam em situação ou situações as mais desafiadoras e as mais difíceis, eu tenho certeza que eles pediram ajuda também lá para cima. Então eu creio que como esses seres são os senhores da compaixão, eles irão nos ajudar. Vamos colocar de uma forma religiosa, com todo respeito às religiões, os mestres, os Mahatmas, os Devas ou anjos, pode ser poético isso que eu estou falando, mas eu acredito nisso, seriam agentes de Deus, seriam agentes de Deus em nossas vidas. Obviamente, o caminho do discipulado leva o indivíduo, aos poucos, a ir conhecendo a sua natureza íntima, a justamente ir se integrando com a sua própria consciência superior, que comumente nós conhecemos como eu superior, ou Buda interno, ou Cristo interno, ou consciência transpessoal. Eu gosto muito de frisar em todas as palestras a pirâmide, a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, que é colocado em toda a grade curricular de psicologia, de administração, enfim. As necessidades humanas quais são? Não tem como escapar disso. Necessidades fisiológicas. Ninguém fica sem comer, se alimentar. E outros processos metabólicos do corpo. Necessidades fisiológicas. Está claro para vocês, pessoal? Segundo, necessidades de segurança. O que são as necessidades de segurança? A pessoa trabalhar, receber o seu salário no final do mês, para poder pagar as suas despesas e os seus compromissos diários na vida do dia a dia, remédio, um monte de coisa. Necessidades de segurança. Não dá para escapar disso. Necessidade de estima. Necessidade de estima, a pessoa ser reconhecida ou ela sentir-se reconhecida por si mesma, ela estar resolvida, ter uma autoestima muito boa, positiva, não digo arrogante,
positiva, saudável. Porque quanto mais a pessoa tiver estima, as pessoas fazem uma confusão. As pessoas acham que ter autoestima muito boa é ser individualista. A pessoa que tem uma autoestima muito boa, ela é fraterna. Não tem como não ter autoestima boa e não identificar as necessidades do próximo. A pessoa que tem autoestima boa, ela busca justamente o outro, e isso não é poesia, é fato, no sentido de soerguer o outro de alguma forma, nos aspectos frágeis do outro. Isso é autoestima boa. Geralmente as pessoas associam autoestima com o indivíduo altamente individualista, pensando apenas em si mesmo, tanto homem como mulher. Isso não é autoestima. Isso daí é mero egoísmo, nada mais isso. Pensa primeiro em você, depois vai ajudar o outro. O nosso lema é outro. Pense em você e no outro ao mesmo tempo. É para isso que existe o ocultismo. O ocultismo se diferencia nisso, porque a partir do momento que nós colocamos o ocultismo num lugar comum, não é mais o ocultismo. O verdadeiro ocultismo, penso eu, é ao mesmo tempo a pessoa pensar em si mesma e no próximo. Mas como é que ela vai pensar no próximo se ela não está dando conta nem dela? Não importa, é o caminho. É o caminho. Porque todas as pessoas, quando passam por dificuldades, e não importa qual seja a natureza da dificuldade que a pessoa passa, o que ela quer? Ela quer ajuda. A pessoa está com fome, o que ela quer? Ela quer comida, né? Ela não quer corretivo. Primeiro dá comida. E se ela estiver apta a aprender a ganhar depois para ter comida, ótimo. Se não estiver apta, de alguma forma, a pessoa, o indivíduo esclarecido, está fazendo a parte dele. Então o ocultismo, ele não se nivela no comum. O verdadeiro esoterismo, penso eu, o teosofia, não importa qual termo eu possa usar aqui na frente, não pode ser nivelado no comum. Porque se nós nivelarmos o ocultismo no comum, não é ocultismo. Se nós nivelarmos o esoterismo, a teosofia, pelo comum, não é teosofia. Mas, para ser teosofista, ou o mais difícil, como o Osmir falou, que é teósofo, que é vivenciar o espírito, a essência da teosofia, do rosacrucianismo ou do kardecismo, não importa qual termo que nós possamos utilizar, que é a sacralização do ser humano, a verdadeira sacralização do ser humano, para vivenciar a teosofia significa que nós devamos nos considerar completamente apartes, elitistas? Não. Obviamente, como Lord Tennyson falou, Lord Alfred Tennyson, o próprio Mahatma Kutumi repete essa afirmação do Tennyson no livro Mahatma Letters, nas Cartas dos Mestres. Autorrespeito, autoconhecimento e autocontrole, esses três dão um poder soberano à vida. Autorrespeito é a pessoa sentir-se digna, que é um ser espiritual. Nós estamos ainda onde que fase da pirâmide de Abraham Maslow? Necessidades de estima. Acima disso, nós temos as necessidades sociais. Nós temos que nos relacionar com as pessoas. Nós, em benefício da exposição, me desculpe a minha parte enfática, mas, por favor, nós, em benefício da exposição, as pessoas têm que se relacionarem aí no mundo, tanto com pessoas desafiadoras, como pessoas que possam agregar. É lógico que se nós pudermos conviver com pessoas que agreguem aspectos importantes para nossas vidas, tanto melhor. É o exemplo, é a força do exemplo. Então aí está as necessidades sociais, que a pessoa que está na busca, ela vai identificar a força do exemplo. E o último degrau da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. A autorrealização, se nós colocarmos em trabalho, é o indivíduo estar fazendo o trabalho e sendo recompensado devidamente pelo que ele gosta de fazer naquele trabalho. Trabalho que eu digo profissional. Se nós deslocarmos isso para a postura nossa na vida do dia a dia, a autorrealização, apesar das nossas dores, apesar das nossas dificuldades, é nós estarmos cumprindo o nosso papel e nós estarmos, vamos dizer assim, nos sentindo, vamos dizer assim, desculpa a concordância, o erro, preenchidos. Termos significado de vida, como Viktor Frankl falou. Termos significado de vida. O significado de vida é o Dharma. E o resultado da ação, da busca do Dharma, do propósito de vida da pessoa, gera o karma, causa e efeito.
Eu pergunto a todos, pergunto em benefício da exposição, vocês acham que a pessoa que está no caminho é perfeita? Não. Vocês acham que a pessoa que está na fase do probacionismo é perfeito? Não. Vocês acham que a pessoa que está no caminho espiritual não terá altos e baixos? Terá muitos altos e baixos. Mas o que acontece é que nem os amigos de Jó. Vocês leram Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Quais foram as pessoas que mais criticaram Jó quando Jó estava passando por dificuldades? Foram os amigos dele. Se vocês notarem, ou com vocês, me perdoem de me dirigir assim, com todo respeito, ou o exemplo de outras pessoas, as pessoas que estão no caminho e que se mostram crentes, que eu digo, que acreditam em algo superior, quando passam por dificuldades, e tem gente que as acompanha, no caminho também, no caminho que eu digo da busca, certo? Elas acompanham. O que acontece quando as pessoas têm reveses? Os mais próximos vão falar, é o ser humano, você fez alguma coisa de errado, ou você está pagando. Como é que pode? Você sabia disso, errou ali? Não é isso que acontece? São os mais próximos. Então, nós, ao adentrarmos no caminho, ou as pessoas ao adentrarem ao caminho, elas serão testadas pela sua própria natureza íntima. Nenhum mestre vai dar teste. Elas mesmas se colocarão em situação de teste. Vocês vão me colocar, poxa, mas o mundo já está tão complicado, então está todo mundo na fase do discipulado. De tão complicado que está o mundo, não é verdade? Estado Islâmico. Aqui na fronteira tripartite do Brasil nós temos um grupo PCC, nós temos, é bom que isso vai para a internet, para o Brasil inteiro e para o mundo. Nós temos, o pessoal fica sabendo, nós temos o PCC na fronteira tripartite, nós temos Al-Qaeda e nós temos o Hezbollah, aqui, no rabo do Brasil. Perfeito? O que eles fazem? Hezbollah pega armas com o PCC e traz armas para o PCC e leva drogas. Al-Qaeda é a mesma coisa. O Estado Islâmico, que hoje está se infiltrando em praticamente todas as universidades brasileiras, recrutando gente nova para participar desses movimentos que têm fundo político, ou melhor, geopolítico. Qual a visão que eu tenho disso? Kali Yuga. Mas isso no mundo inteiro. Não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Então o mundo está, mais do que nunca, em um estado de intensidade de teste tremendo. Obviamente, o indivíduo que está no caminho reza os ensinamentos teosóficos, quando o indivíduo parte para o caminho do discipulado, os testes do discipulado, os desafios do discipulado, quem está no caminho, ele se torna responsável. Está cansativo para vocês, pessoal? Estou falando muito? Quem está no caminho se torna responsável pela sua família. Isso é duro, hein? Isso já é um caminho e tanto, fala a verdade. Não é? Pela sua família, ou seja, pelos desafios da sua família, ele puxa os desafios para si. Ele se torna responsável pelos desafios da sua cidade, do seu município, do seu país e do mundo. O discípulo no caminho, ele recebe todo o desafio maciço do mundo para cima dele, porque é o indivíduo que está num processo de despertar. Ele recebe tudo isso, toda essa carga que vem do mundo para cima dele. No Luz do Caminho se fala que o indivíduo que está no caminho se transforma num pequeno redentor de seres humanos. Então, e não é verdade? É um paradoxo. A pessoa que está no caminho probacionário, quanto mais ela sofre, mais ela está aliviando o mundo. Porque além dela estar resgatando os seus próprios desafios da sua vida e devidas, ela está também puxando para si, isso vai desanimar, eu acho que desanima muita gente, né? Puxando para si o sofrimento do mundo. E como não poderia ser diferente? Toda pessoa esclarecida, ela
Qual o dever dela? Levar à luz da razão, escoimar o sofrimento, aliviar o fardo do outro. Pessoa esclarecida. O que o Cristo fez? Assumiu a responsabilidade, entre aspas, de muita coisa da humanidade. O Sr. Buda, a mesma coisa. Shankaracharya ali, o amigo do Osmir, também a mesma coisa. Zoroastro, Maomé, que indevidamente utilizam o termo do Islã, que nós vemos os derviches e os grandes sufis, o próprio Moisés, eram turmas de vanguarda. Se nós notarmos, todo benfeitor social, ou benfeitora social, ou construtor ou construtora social, aí na vida do dia a dia, acaba assumindo o fardo de muita coisa. Esoterismo, o verdadeiro esoterismo, ou teosofia, ou não importa qual nome se possa dar, o indivíduo tem que aplicar, ele pensa que ele tem que aplicar os seus poderes para resolver os problemas da sua vida do dia a dia. Eu até concordo que ele tem as suas habilidades supranormais para aplicar na vida do dia a dia, porque também não teria lógica. Mas na medida que ele aplica as suas faculdades supranormais para resolver os seus desafios da vida do dia a dia, ele tem que ajudar o outro também. Olha, todos nós que nós estamos aqui presentes, me desculpem a intimidade de me dirigir dessa forma a vocês. Nós não temos das nossas angústias? Hein? Não temos? É vergonha achar que temos angústias? Nós não temos os nossos problemas? Quais são os nossos problemas? Eu sei que financeiro ninguém tem, está tudo resolvido. Quais são os nossos problemas? Geralmente financeiros, geralmente problemas afetivos ou problemas de ordem emocional. Ordem emocional eu falo estresse, pressão da vida do dia a dia, problemas familiares, dificuldades familiares. Não temos? Quando eu entrei na teosofia, eu achei um mundo mágico. Quando eu acessei as informações desse caminho esotérico, eu achava fantástico. Aí, de acordo com a idade, com o tempo que nós vamos vivendo, enfim, nós vamos nos deparando com uma série de responsabilidades. Não é verdade? Um pai de família não tem responsabilidades. Uma mãe de família não tem, uma avó de família, uma bisavó de família não tem responsabilidades. Tem responsabilidades que não são poucas. O discípulo ou a discípula assume todas as responsabilidades da nação e do mundo. É por isso que nós, a cada dia que passa, se nós olharmos o José Argüelles, em 1987, quando trouxe a convergência harmônica para o mundo, que nós vimos a nova era surgir, então foi uma série de movimentos que surgiram, espocaram movimentos para tudo quanto é lado, as pessoas se entusiasmaram muito pelo esoterismo, achando que num pequeno passe de mágica, é lógico que eu quero passe de mágica, eu sei que todos nós queremos, poderíamos mudar as nossas vidas de uma hora para outra. Nada disso aconteceu. Por quê? Para se ter poder mágico, a pessoa tem que ter poder psicológico. É lógico, para se ter o poder supranormal de conseguir transformar o que nós falamos as adversidades em vitórias, ela tem que desenvolver o quê? Poder psicológico. Poder psicológico é só através do autoconhecimento. Autoconhecimento é teoria e prática ao mesmo tempo. A vida do discipulado é uma vida árdua, é uma vida espinhosa. As pessoas acham que o fato de estar no esoterismo vão participar de uma vida mágica. A vida pode se tornar mágica a partir do momento que o indivíduo consegue descobrir o próprio significado da sua própria vida e dar uma conotação importante e rica para a sua própria vida, com quantas oportunidades que surgem. Mas surgirão adversidades e muitas. E, infelizmente, isso não é colocado. O indivíduo, por exemplo, que quer despertar Kundalini, não está cheio de gente por aí? Vocês me permitem tirar o casaco? É melhor botar aqui, né? Obrigado. Não, está tudo bem. Obrigado, Luciano. Obrigado, irmão. O indivíduo que quer despertar Kundalini, não tem um monte de tratados para despertar Kundalini?
A pessoa pioneira ocidental que escreveu sobre Kundalini foi o Arthur Avalon, que é um pseudônimo, Sir John Woodruff, Shakti Shakta, uma obra importantíssima sobre Kundalini ou a energia vital. Ocorre que, para nós incentivarmos essa energia a vibrar numa frequência superior ao normal, o nosso cérebro tem que ter um acompanhamento bioquímico. As pessoas se esquecem da estrutura do cérebro. As pessoas se esquecem da estrutura do sistema neurovegetativo. As pessoas pensam assim: eu vou despertar o meu chakra do corpo astral, do meu corpo etérico, do meu corpo mental, e o meu físico está tudo bem. Acontece que quando há um aumento da frequência vibratória dos corpos sutis nossos ou da nossa consciência, a parte bioquímica, a nossa parte cerebral, a estrutura do nosso sistema neurovegetativo, os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, eles são modificados, eles são mexidos. Então tem que haver um acompanhamento disso. Então quando a pessoa força o desenvolvimento de poderes psíquicos, achando que o ocultismo é meramente um poder psíquico, quando na verdade isso são seeds, isso é consequência, pode ocasionar transtornos sérios em seu sistema nervoso. Assim sendo, quando o indivíduo também entra para o caminho, preste bem atenção, não fica só nisso. Quando ele entra para o caminho, os testes do discipulado que nós estamos falando aqui, ao mesmo tempo, o seu sistema nervoso, neurovegetativo, vai estar mais sensível, porque ele vai provocar alterações bioquímicas no seu corpo físico. Porque está vendo o quê? Expansão de consciência e estados alterados de consciência ao mesmo tempo. Então, obviamente, todo sensitivo, ou todo médium, um termo utilizado, ou todo paranormal, ele tem o sistema neurovegetativo dele mais sensível. E, portanto, a predisposição dele passar por questões e distúrbios neurovegetativos é maior. Vai falar: mas como o indivíduo é discípulo, como é que pode ter distúrbio neurovegetativo? É porque é discípulo, é por isso que tem distúrbios neurovegetativos. Não tem uma pessoa que não está no caminho verdadeiro do discipulado que não passe por distúrbios neurovegetativos. Por um único detalhe: ele expandiu a consciência, ele começa a olhar o mundo de outra forma, ao mesmo tempo ele percebe a sua realidade, os seus compromissos da vida do dia a dia, que não são fáceis, as suas responsabilidades, e ao mesmo tempo ele tem um chamamento. Então há um conflito. Nesse conflito, a força da energia psíquica desce mais. Desce lá, vamos dizer assim, da sua consciência superior, passa pelos chakras, colocando de forma técnica, do nosso corpo mental, do nosso corpo astral, do nosso corpo bioenergético, e vai para as glândulas e plexos do corpo físico. Isso mexe com todo o metabolismo do corpo físico do indivíduo. Por isso que, eu sempre falo, tem muitos discípulos que tiveram crises de depressão. Todo discípulo é um ansioso. Por quê? Porque ele é hiperativo, é um indivíduo que está na ação. E, obviamente, a ansiedade, quando decola e esbarra a parte tóxica, a pessoa vai somatizar. Por quê? Porque além do processo de desenvolvimento interno que ocorre dentro dele, ele recebe a carga do externo. Nós acabamos de falar, o discípulo em prova recebe a responsabilidade do que ocorre no mundo, ao seu redor, na sua cidade, no planeta. Recebe tudo isso. Ele se torna, mesmo inconscientemente, ele se torna responsável por isso. Ele tem que se transformar num agente de mudança, de transformação social. Ele não pode apenas se transformar em um agente de transformação de si mesmo. Ele, concomitantemente, ele tem que se tornar um agente de transformação individual e coletivo. Inspirar coletivamente. A própria Alice Bailey, no livro Iniciação Humana e Solar, ela fala que o Mahatma, o mestre de sabedoria, se ficar muito tempo, ou muito tempo não, pouco tempo próximo ao indivíduo, como é que eu poderia dizer, comum, que não tem um estado de consciência expandido, a vibração desse Mahatma, desse ser, ocasionará a princípio algo de bom para a pessoa, mas depois vai ativar todo esse processo interno do indivíduo, vai acelerar e dar distúrbios. Entenderam? Então, portanto,
Lidar com esse caminho é perceber o seguinte, que eu vou falar nós, vamos dizer que todos nós aqui estamos nesse caminho. A única diferença, vamos dizer assim, das pessoas conscientes e não conscientes, é que as pessoas conscientes ou despertas, elas podem errar, mas não podem errar muito. Quem está no caminho passa pelas mesmas vicissitudes que passa a humanidade. Só que ela começa a ter consciência das suas próprias vicissitudes e das origens das suas próprias vicissitudes. E pode errar, mas ela toma mais consciência dos seus erros. É isso, e aí puxa culpa, puxa transtornos depressivos, essa série de coisas, porque está no caminho, ocasiona angústia. A minha proposta não é uma proposta negativa. Eu estou no caminho de palestras. Eu não vou aqui falar que eu sou um discípulo em prova. Porque isso, em primeiro lugar, não vai alterar a minha conta bancária. Não é? Em segundo lugar, eu gosto de transmitir o conhecimento de forma íntegra. Não que eu seja uma pessoa infalível. Eu tenho um monte de falhas. Na minha vida, posso falar um pouquinho a meu respeito? Eu tenho que dar o meu testemunho, né? Senão fica esquisito. Não é verdade? Na minha vida, quando me interessei pelo esoterismo, foi um deslumbramento. Eu me interessei muito cedo pelo esoterismo. Então identifiquei um monte de coisa. E fazia parte de um outro movimento. E no Jornal da Tarde saía uma notinha sobre a Sociedade Teosófica. E depois a Loja Liberdade, o Dr. Carlos Vieira, colocava na Folha de São Paulo. Então a primeira vez que eu entrei naquela porta lá foi em junho de 78, naquela porta ali, para conhecer a Sociedade Teosófica. Eu era muito novo, devia ter 3 anos de idade, vim sozinho até. Então, mas eu era muito novo. E eu achei um deslumbramento. E isso nunca afetou a minha vida pessoal. Eu sempre, graças a Deus, eu tive uma boa criação, eu tive pais e uma família que, apesar de todos os distúrbios que existem nas famílias, e que isso é normal, eu tive oportunidades importantes que a minha família me concedeu. E, graças a Deus, eu tive grandes instrutores. Nesse caminho dessas escolas, eu conheci muita gente boa, muita gente de coração, muita gente fraterna, muita gente que me indicou livros importantes, enfim. E aí eu fui desenvolvendo o meu trabalho. Eu não vou falar sobre o meu trabalho aqui, mas chegou num determinado momento que eu apanhei muito, mas muito. E nesse apanhar, o ditado é que, como é que chama? A verdadeira amizade depois de comer, como é que é? 1 quilo de sal, mas durante muitos anos, né? Nesse apanhar, nós identificamos as pessoas que são solidárias a nós, não solidárias com os nossos erros, porque não tem como não errar nessa vida. E nós identificamos também as pessoas que não são solidárias conosco. Bom, o que fazer? Identificarmos. O que fazer com as pessoas que não são solidárias conosco? Perceber que nós podemos ser solidários com os outros ainda mais, suprindo ainda aquela condição de aquelas pessoas não terem desenvolvido, vamos colocar assim, aquela habilidade de não serem solidárias. Então nós temos que ocupar os espaços que faltam de solidariedade. Aí eu fui desenvolvendo o meu trabalho, enfim, e muita coisa deu certo. E passei também por tempestades que não foram fáceis. Não vou falar aqui detalhes, porque está indo para o mundo inteiro. Apesar de todas as dificuldades e questões importantes que eu passei na minha vida, depois de junho de 78, eu me vejo falando aqui na Sociedade Teosófica. Então, eu posso dizer que eu sobrevivi. E até me emociono pelo fato de, depois de junho de 78, passar por períodos importantes na minha vida, períodos desafiadores, como todos nós passamos, períodos importantes também.
Eu estou aqui. É a Sociedade Teosófica me chamando. Isso para mim é um sinal importante. Porque às vezes nós pensamos, ou as pessoas pensam que estão sozinhas. E às vezes se sentem sozinhas. Eu já me senti sozinho várias vezes. Nós necessitamos de companhia. Nós queremos entrar em contato com pessoas que compartilhem do nosso ideal. Ou que compartilhem também com as nossas angústias. Se vocês passam por angústias, eu respeitosamente pergunto a vocês: vocês não gostam de compartilhar as angústias de vocês com os outros, com o próximo, para ver se tem um feedback de força? Não é normal isso? Eu tenho certeza que os mestres de sabedoria, quando eles não estão lá muito bem, que eles devem ter problemas com certeza, parece que Shambhala está em crise também, isso é brincadeira, não é? Eu tenho certeza que um chega para o outro e fala: poxa, a situação está difícil. Quando foi fundada a Sociedade Teosófica, o mestre Kuthumi e o mestre Moria apresentaram o plano de fundação da Sociedade Teosófica para os demais membros da Sociedade Teosófica. Vocês sabem o que os outros mestres falaram para o mestre Kuthumi e para o mestre Moria, que levaram conhecimento especializado para o público? Vocês sabem o que os mestres falaram para o mestre Kuthumi e para o mestre Moria? Os outros mestres que eu digo, Serapis Bey, Hilarion, Polidorus, Insurênios, Tuititibei e assim vai. Sabe o que falaram? Vai ser cego guiando o cego. Isso eles falaram para o mestre Kuthumi e para o mestre Moria. Você vê que a divergência alcança patamares outros. Não é? Pois bem, mas a Sociedade Teosófica está aqui. O mestre Kuthumi é um patrono da Sociedade Teosófica, o mestre Moria também, assim como o mestre Kuthumi é o patrono da MORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz. Enfim, e está aqui. Então, depois de 78, quando eu entrei, eu estou aqui. Com os meus desafios na vida do dia a dia, com as minhas dificuldades, com as minhas angústias e com as minhas possibilidades. Agora eu coloco a vocês uma coisa. Será que estar nesse caminho é nós apenas nos conformarmos que estamos passando por angústias, temos o nosso karma acelerado? Não tem uma pessoa que entra no esoterismo que não tem o karma acelerado. Todo mundo que entra para o esoterismo tem o karma acelerado. É só olhar para ver como é que fica a vida. É só olhar para ver como é que fica a vida. Vem coisas problemáticas e vem coisas muito boas. Só que como as circunstâncias da vida do dia a dia, as pessoas têm a tendência de focar mais o lado negativo da questão, é difícil elas enxergarem os dons e talentos que brotam nelas. Porque quando vêm os dons e talentos, elas não acreditam. Porque nós estamos num mar de pensamentos negativos. Nós estamos num mar de emoções negativas. O mundo hoje, ele, como é que eu poderia dizer? Ele homenageia, através de uma mídia maluca, no mundo inteiro, a negatividade. Não é a falta de informação que estou me referindo ou a informação correta, mas se dá muita ênfase à negatividade. Você pode passar uma informação e, ao mesmo tempo, você tem que passar o quê? Proatividade, através da mídia, através de atos importantes. Os atos importantes não são focados. São focados o tempo inteiro, que é importante a informação jornalística, mas são focados o tempo inteiro os aspectos negativos. Isso arrebenta qualquer grupo social. Isso desestrutura quaisquer sistemas sociais. Uma Mahatma, uma hierarquia planetária, uma grande fraternidade branca, e acredito que os discípulos em prova aqui, eles têm como meta, além de do seu próprio aperfeiçoamento pessoal, desenvolvimento pessoal, o aperfeiçoamento dos seus grupos sociais, o aperfeiçoamento dos sistemas sociais em que eles vivem. Só que ninguém, em benefício da exposição, a maioria das pessoas acham que para você ensinar o outro a pescar o peixe, você tem que aprender a pescar o peixe. Tá tudo bem. Mas no esoterismo, você tem que aprender a pescar o peixe e ao mesmo tempo que está aprendendo a pescar o peixe, ensinar o outro a pescar o peixe. Entenderam? Não é linear o esoterismo. Me atrevo a dizer que o esoterismo é até quântico. Porque se você está aprendendo a pescar o peixe e ensinar o outro a pescar o peixe, é um contrassenso. Mas o esoterismo é isso. Se a pessoa está sofrendo, se ela está sofrendo, pelos erros, escolhas, não importa, livre-arbítrio colocado de uma forma errônea na sua vida, isso brota. Perfeito? Mas ao teosofista, ao ocultista, não lhe é dado o direito de omitir-se
em uma situação de dificuldade do outro. Porque se isso fosse fato, não haveria necessidade de santos, não haveria necessidade de devas, não haveria necessidade de religião, não haveria necessidade de ter lugares para as pessoas irem pedir ajuda. Porque as pessoas que lá chegaram, lá em cima, e estão ajudando quem está aqui, também quando estava aqui, estava passando por agrúrias e também ao mesmo tempo ajudando o outro. Isso não é complexo de superioridade. Não é. Isto é uma necessidade da alma de quem busca. Se nós estamos passando por desafios, também não nos é dado o direito, me perdoe o que eu vou falar, pode ser um pouco selvagem, de pensarmos pequenos com quanto à nossa vida. Não importa o padrão de vida que cada um aqui queira atingir. Não importa o padrão de vida. Cada um busca um padrão de vida. É verdade ou não é? Vamos ser mais materialistas? Cada um busca uma reserva financeira para ser atingido no futuro. É verdade ou não é? A maioria pensa assim, ou não? Não busca uma segurança financeira? Hein? Vai ver quanto é que está a aposentadoria hoje, dependendo da função de uma pessoa? Busca uma segurança financeira, não busca? Eu pergunto a vocês, se fosse dada a oportunidade de buscar uma segurança, eu digo segurança financeira melhor, as pessoas não iriam atrás para ter uma segurança financeira melhor? Isso é ser materialista? Está no mundo. Qual é a diferença entre a pessoa que busca uma situação financeira melhor e é espiritualista e a pessoa que busca uma situação financeira melhor e não é espiritualista? E ainda vamos dizer assim, não despertou, se é que eu posso falar assim. A que busca uma situação financeira melhor, eu tenho certeza absoluta que ela vai repartir o pão. Ela vai dividir o pão. A pessoa que busca apenas a situação financeira melhor e não despertou, ela não vai repartir o pão. E aí entra os hiatos e os espaços que o espiritualista tem que ser. Ele tem que repartir o seu pão para preencher os espaços, mesmo se o seu pão for uma migalha. Mesmo se o seu pão for uma migalha. Ele tem que pegar o pedaço da sua própria migalha e repartir a sua migalha. E isso não é hipocrisia. Porque ele vai estar ocupando, preenchendo espaço do que a pessoa que tem o pão inteiro e não está repartindo. Isso eu estou falando sob o ponto de vista financeiro. Se nós cairmos financeiramente 1, 2, 3, 4, vamos pensar grande. Não tem problema nenhum. Porque quanto mais nós prosperarmos e repartirmos a nossa prosperidade, melhor para o meio. Mas não é só a parte financeira. É a parte emocional. Quantas pessoas vocês conhecem na vida que estão atrás de preenchimento emocional? Eu digo preenchimento emocional, eu não me refiro apenas a relacionamentos afetivos. Preenchimentos emocionais, como na necessidade de estima, que nós falamos do Maslow. Ser reconhecido. Todo ser humano, isso é psicológico, quer ser reconhecido. Isso é natural do ser humano. Quer ser reconhecido. William James, o pai da psicologia americana, já falava: todo ser humano tem a necessidade de ser reconhecido. É natural nós sermos apreciados pelo nosso trabalho, pelas nossas atitudes. É natural. Mas o espiritualista, que não é fácil, ele tem que estar preparado também para não ser reconhecido. E não sendo reconhecido, ele continuar fazendo. Porque ele está preenchendo o espaço daqueles que indevidamente reconhecem quem não deve ser reconhecido, que não faz nada para os grupos sociais e para o sistema social. Então o espiritualista também tem que ocupar o espaço, esses espaços, em seus grupos sociais, em seus sistemas sociais. Preenchimento emocional é importante.
preenchimento de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de amor é fundamental. Aí vai falar, mas isso é uma utopia. Eu não vou abrir o número da minha conta bancária para ninguém. Eu não vou tirar a minha roupa e dar para o outro. Olha, a caridade não dá para se mensurar. Não dá para se mensurar. Tem pessoas que mesmo tendo uma roupa, tira uma parte da roupa e dá para quem não tem. Isso não é loucura e nem delírio. Caridade, ou tzedakah, em hebraico, ou baraka, em sufi, não dá para se mensurar. É fórum íntimo. Não tem regra para isso. Assim como o verdadeiro discipulado, parafraseando o Krishnamurti, a verdade é uma terra sem caminhos. É uma terra sem caminhos. Nós temos os parâmetros, nós temos os indicadores, nós temos a teosofia clássica, o ocultismo clássico. Todo mundo segue aquilo lá, que é importante. Mas chega uma hora que o indivíduo tem que se tornar o seu próprio caminho. E para ele se tornar o seu próprio caminho, ele tem que sofrer o que o outro sofreu. Ele tem que passar pelas angústias do que o outro passou. Ele tem que até passar por doenças que os outros passaram, para saber identificar exatamente o que é aquilo lá. O George Arundel, que foi um dos presidentes mundiais da Sociedade Teosófica, casada com Rukmini Devi, que foi a mãe da senhora Radha Bourdieu, ele falava, quando o indivíduo passa por dificuldades, as dificuldades que ele está passando, quando o discípulo passa por dificuldades, é para ele poder identificar a dificuldade do próximo. Porque se ele não passar por aquelas dificuldades, ele não identifica a dificuldade do outro. Ele não vai identificar. Ele não vai identificar. O Jung afirmava que o indivíduo só evolui pelo sofrimento. O indivíduo mediano. Para que existe uma sociedade teosófica? Para que existem outras organizações espiritualistas importantes? Para fazer nós passarmos pelas mesmas dores que eles passaram? Parece um contrassenso que eu estou falando? Não necessariamente. Mas que através de exemplos do que os outros passarem, através da nossa inteligência e através do esforço, aí se necessita de esforço, nós tentarmos vivenciarmos, ou perdoe-me a concordância, nós tentarmos vivenciar, sem passar pelo que o outro passou, o mesmo estado que o outro passou. Entenderam? Isso é consciência interpessoal no mais alto grau. Nós tentarmos sentirmos, não vamos conseguir sentir na totalidade o que o outro passou, porque não estamos dentro do outro. Mas nós tentarmos sentir o que o outro passou, para nós sentirmos, tirarmos um substratum para não termos que passar pela mesma experiência que aquele passou, e estarmos capacitados a passar informações para os que vêm atrás de nós, para também não passar pelo que o outro passou. Foi isso que o Moisés fez, foi isso que Buda fez, foi isso que o Cristo fez, foi o que a Madame Blavatsky passou, o Sr. Charles Webster Leadbeater, o que ele passou. Toda essa turma, ou os grandes líderes que nós conhecemos da humanidade, líderes verdadeiros, tanto homens como mulheres, que passaram, e nos serve de exemplos, como lenitivo até em determinado momento, para nós nos capacitarmos, para nós nos tornarmos, vamos dizer assim, com uma certa, ou conseguirmos uma habilidade importante, por resiliência, vamos dizer assim, para evitar passar pelos mesmos sofrimentos, porque eles já passaram a fórmula. A grande questão é, para nós assimilarmos a fórmula, me perdoem falar dessa forma, parece de uma arrogância, eu não sou arrogante, eu falo com convicção, com exaltação, mas eu não sou arrogante, me desculpem, não sou soberbo, eu já apanhei muito nessa vida, eu não sou soberbo, mas eu falo com o coração. Eu estava falando o quê? Por isso que eu falo com o coração. Por exemplo,
o Cristo, o Bodhisattva, o Senhor Maitreya, ou não importa que nome nós possamos dar, ele passa uma mensagem, né? Ele passa uma instrução. O Senhor Buda também passa instrução. Mas para vivenciar aquilo que está ali, não é brincadeira. Tem que ter discernimento. Para isso que existe uma sociedade teosófica. Para isso que existem tantas organizações além da sociedade teosófica, trazendo a luz, que tentando inspirar, trazendo incentivo, impulso, proatividade para as pessoas. Para as pessoas não precisarem passar pelo que eles passaram. Um Cristo em alto nível puxou o karma da humanidade, karma atlântico, karma lemuriano, enfim. O Senhor Buda, a mesma coisa. Zoroastro, Salomão, Moisés, eles puxaram uma série de karmas da humanidade. E o que os espiritualistas, quando estão no caminho, vão fazer? Vão puxar o karma da humanidade. As pessoas acham que entrou no caminho espiritualista, está tudo bem. Não! Nós vamos ter que nos defrontar com o nosso guardião do umbral, que no livro Zanoni, do Buber Lytton, é uma terceira pessoa. O guardião do umbral, como Jung afirmava, é a nossa sombra. E não temos que matar a sombra, temos que assimilar a sombra, ou o esqueleto dentro do armário, ou a sujeira embaixo do tapete. E isso não pode ser de uma vez, porque senão a pessoa entorta. Isso tem que ser aos poucos, só que quando entra no caminho do discipulado, isso é acelerado. É acelerado. É por isso que as pessoas acabam sofrendo muito e buscam, e não sabem que o karma foi acelerado. Foi acelerado. Pô, o indivíduo é inspirado pelo eu superior. Será que ele não sabe o número da Mega Sena? Se ele não consegue, será que ele não consegue identificar? Essa coisa de Mega Sena também está mais do que batido, hein? Será que ele não consegue identificar seus inimigos ocultos, as energias negativas que vêm para cima dele? Olha, desde que o mundo é mundo, tem energia negativa para tudo quanto é lado. Quando a gente fala mal de um outro, é energia negativa. Quando o pessoal pensa mal do outro, é energia negativa. Energia negativa é o que mais tem. É o que mais tem energia negativa. Mas o discípulo, quando ele pega essa carga da humanidade, ele puxa também isso para si. Ele tem que transmutar isso daí. E como é que ele transmuta? Através do processo do autoconhecimento, através dos estudos que ele tem, através da orientação que ele recebe, mas particularmente através do estado de espírito, através de uma tomada de decisão. Através de uma tomada de decisão. Ele tem que se bancar. Mas ao mesmo tempo ele não tem que ter orgulho de pedir ajuda. As pessoas acham que o indivíduo vai simplesmente ter uma autodefesa psíquica extraordinária que o deixará imune de tudo. Muito pelo contrário. Ele vai ter autodefesa psíquica, ele vai desenvolver os seus chakras, principalmente o chakra cardíaco, para ele sentir a necessidade do outro na realidade. O chakra frontal, que não é só evidência, clarividência, é para ele ter mais discernimento, é para ele ter mais insight. O chakra laríngeo, que não é apenas clareaudiência, é para ele ter mais poder de vontade, mais poder mental para realizar. Então, para realizar, assim sendo, todos esses poderes espirituais é para ele ter um relacionamento, vamos dizer assim, interpessoal, percebendo a interdependência, mas percebendo que ele vai falhar, percebendo que ele vai cair. Mas o que importa do discípulo em prova é que cada vez que ele caia, ele está consciente. Ele está consciente. É por isso que ele sofre. Porque ele está consciente. Porque quem não está consciente não sofre tanto quanto a pessoa que está consciente. Então, muita coisa que pode ocorrer na nossa vida, está tudo bem, vira tudo de perna para o ar. Faz parte do processo. Para o indivíduo desvirar para o ar e ainda dar a volta por cima. Por isso que eu digo que estar nessa fase não é pensar pequeno. Isso não é acesso de grandeza nossa. Isso não é... Não. Nós temos que pensar grande. O pensar grande aí é tanto no sentido material, como no sentido emocional, como no sentido de saúde, de acordo com a proposta de cada um de vocês, que o caminho de vocês é único, que o objetivo de vocês é único
e deve ser respeitado. Cada um tem o seu tamanho de proposta. Puta, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Cada um, e não significa que a proposta que nós perseguimos para a nossa vida, se é grande ou se é menor que o outro, seja melhor ou pior do que o outro. O que importa é a nossa consciência. Estado de discípulo em prova é um estado de consciência. Difícil é a coroa de espinhos, que é coronha também porque tomamos na cabeça, né? Eu falei coronha de espinhos, nunca vi isso na vida, né? Mas também é coronhada que vem. É um caminho do coração. As células do coração, elas pensam. E é verdade, as nossas células do coração, elas têm inteligência. Quando Salomão falava, o homem é o que ele pensa em seu coração, isso é verdade. Além de nós termos mente, no nosso coração tem células que pensam. Por isso que o homem é o que ele pensa em seu coração. Se nós lemos lá Luz do Caminho, fala que a Luz do Caminho é de uma sabedoria extraordinária que fala assim, procure prescrutar os corações dos homens, porque o mundo é feito através dos corações dos homens, homens submitentes, homens e mulheres. Uma coisa é alguém falar para mim algo e no coração eu não acreditar, eu vou falar, é verdade, mas se no coração eu não acredito, não adianta nada. Tudo que eu acredito no meu coração é verdade. Se eu acredito no meu coração que eu posso vencer, eu vou vencer. Se eu acredito no meu coração que eu posso transformar uma adversidade material, emocional, de saúde, ela é verdade. Eu vou mudar. Eu vou vencer. Eu venço. Nada me falta. Nada me faltará. Nada me detém. Nada me deterá. Mas sabe como é que eu vou vencer? Entendendo de fato o coração do outro. É ter a migalha e dividindo a migalha com o outro. Espiritualidade não é egoísmo, é fraternidade. E isso não é utopia. Vai continuar sendo considerado utopia por um tempo, por isso que são os poucos os despertos. Mas quanto mais despertos for transmitindo, não só em palavras, é fácil falar aqui, quero ver eu vivenciar. Não só em palavras, mas em atos, nós começamos a mudar. Que é a fase de mudança da quinta subraça que nós estamos para a sexta subraça. Essa mudança de quinta subraça para a sexta subraça, da quinta raça raiz, está fazendo que haja um impulso muito poderoso no planeta, acelerando o tempo. A hierarquia está empurrando, a Kundalini planetária, vamos dizer assim, está empurrando a evolução dos seres humanos e nós estamos vendo vir à tona, emergir todo o quarto escuro da humanidade. Então, imagine que está vindo tudo à tona. E o indivíduo que está no caminho também está vendo o que está dentro dele, percebendo que está vindo à tona. Então, é uma das épocas mais desafiadoras da humanidade e, ao mesmo tempo, com muitas possibilidades de mudança, de transformação. Olha, só para encerrar, que eu quero passar a palavra, pedindo permissão ao irmão Osmir, a dona Olinda Pugliese. Eu pedi para ela vir, porque pelo tempo de história dela, né, do que ela fez pela sociedade teosófica, eu já passei por poucas e boas nessa vida, assim como eu tenho certeza que todos aqui passaram. Talvez muito mais difíceis do que as minhas, muito mais difíceis. Mas eu digo o seguinte, eu entrei aqui em 78 e graças a Deus em 2015 eu estou aqui. Então, apesar das poucas e boas, eu estou aqui. Eu acredito em Deus. Eu acredito que no que os evangelhos falam muito, os evangélicos, que eu tenho profundo respeito, eu tenho profundo respeito por todas as religiões. Tem uma passagem da Bíblia que é bem simbólica e ao mesmo tempo real, que eu acredito. A fé é dom de Deus. Então, se a fé é dom de Deus, nós temos que pedir fé, por menos fé que possamos ter. Porque quanto menos fé nós temos, nós em benefício da exposição,
significa que nós temos muita fé. Eu não acredito em hipótese alguma. Haja fé nisso. E não acredita tanto que realmente consegue fazer da vida um problema. Olha a fé que a pessoa aplica. E isso é meramente partículas partindo do cérebro da pessoa, dos conjuntos sutis, dos corpos sutis, e fazendo as transformações. Fé é dom de Deus. A fé vem do pedir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Atma da teosofia é o poder da vontade. É o poder superior da vontade. É aquilo que brota em nós, que faz com que nós viremos a nossa vez de uma hora para outra. De repente vem e nós mudamos e nós falamos: basta, eu vou mudar, eu vou vencer. Eu vou atuar, eu vou compartilhar. Isto é o poder de Atma. A pessoa pode estar combalida, do nada, ela é soerguida. Isso é Atma. É a chispa divina dentro da pessoa. Atma é a verdadeira fé. É aquela vontade com convicção. Sem querer ser muito técnico, nós temos uma tríade superior. Atma, Buddha e Manas. Atma, vontade espiritual. Buddha, intuição, nosso Cristo interno. Manas, a nossa mente criativa. Esse triângulo está relacionado com a tríade da hierarquia planetária. O Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan. O Manu, o Senhor da civilização, está relacionado com o nosso Atma. O Bodhisattva, instrutor espiritual dos anjos e dos homens, com o nosso Buddha. O Mahashohan, não é? Com o nosso Manas. O Mahashohan representa o Espírito Santo. Então a teosofia, ela não nega nenhuma religião. Fé é dom de Deus. Então, nós podemos ser teosofistas, rosacruzes, evangélicos, agnósticos, enfim, budistas, não importa. Se nós pedirmos fé, mesmo sem fé, é o melhor momento para a fé vir. Não é um paradoxo? Porque quando não se tem fé, está resistente. E é, como Goethe já havia falado, uma frase que eu gosto muito: é no desafio que se revela o mestre. É no desafio que se revela o mestre. Pode ser o mestre interno, pode ser a própria pessoa como mestre, pode ser um mestre externo, pode ser um anjo que surge à nossa frente como forma de pessoa e nos estende a mão. Então, pedir fé é falar com o verbo, é nós querermos a ajuda que necessitamos nesse difícil caminho que é o discipulado, mas com a consciência do compartilhar, com a consciência da fraternidade. E o que movimenta isso é o Senhor Mahashohan, né? É o Espírito Santo. Antes de chamar a Dona Olinda, eu lembro muito bem o que Paulo, no Epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou resumir. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu entregasse os meus bens, né, para os necessitados, nas minhas palavras, ainda que eu colocasse o meu corpo para ser queimado, não é? Se eu não tivesse amor ou caridade, nada disso me adiantaria. Aí ele fala: o amor é benigno. O amor não suspeita mal, mas é sagaz, hein? Não suspeita mal. O verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê. O verdadeiro amor nunca falha. Paulo falava: quando eu estou com tolos, eu falo como tolos. Como tolo. Quando eu estou com sábios, eu falo como sábios. Ou como os sábios. O não suspeitar o mal, que está ali na epístola, é não já partir percebendo que aquelas pessoas não poderão ser transformadas, mas não ignore o mal. Se nós formos combater o mal com rosa, isso é frase minha que eu gosto, nós podemos nos ver com os espinhos na mão. Tudo bem. Mas partamos conscientes. Se partirmos conscientes, o verdadeiro amor nunca falha. E eu desejo de coração
sem pieguice, que o verdadeiro amor, sem postura religiosa, do Deus dos nossos corações, nunca falhem na vida de vocês. De coração. É de coração que eu estou falando. E eu gostaria que vocês acreditassem nisso que eu estou falando. Não é média, eu não quero sensibilizá-los, não quero. Eu não quero que no final a pessoa bate palma, eu não quero. É uma gratidão que eu tenho, depois de tudo que eu passei na minha vida, junho de 78, eu estar aqui falando, e vocês estarem aqui. Não é média, é gratidão. E é por isso que, até no sentido religioso, né, que Deus abençoe a todos, que o Cristo de vocês abençoe vocês. É um pouco de pretensão, né? Porque se o Cristo já está dentro, todos já são abençoados. Eu só agradeço essas bênçãos que vocês me derem de estarem me ouvindo. Para mim hoje é muito importante. Eu vou passar a palavra, vou chamar aqui na frente a Dona Olinda para que a palestra, o Osmir havia me convidado, eu falei para a Dona Olinda vir aqui proferir algumas palavras. Muito obrigado, irmão Osmir. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, é uma honra estar aqui junto com vocês. Pode falar. Não sou oradora, mas o irmão Ricardo tanto insiste que eu venha falar alguma coisa sobre teosofia. Eu vou me sentar, peço licença. O Ricardo falou muito sobre a vida, a evolução da vida e da forma. De onde viemos e para onde vamos? Viemos do Pai e para Ele voltaremos em espírito e verdade e em amor. Meus irmãos, ele falou muito sobre o karma. E eu queria falar a todos que o mundo atual está passando por momentos críticos, momentos em que todas as pessoas passam por momentos difíceis, por sofrimentos kármicos que passam a nos perseguir. Nós vemos que o globo terrestre, todas as nações estão passando por períodos críticos, sofrimentos de toda espécie. Nós vemos guerras, vemos os países um contra o outro, mortes em quantidade, aviões que caem, barcos que afundam levando dezenas de pessoas à morte. E isso, o que está acontecendo então neste planeta? A Terra está passando por um período que, segundo os ensinamentos teosóficos, chama-se Kali Yuga, a deusa da morte. Então nós vemos realmente que a quantidade de mortes que tem ocorrido ultimamente é uma coisa muito séria, muito difícil, e que clama por nós para que nós enviemos amor a essas pessoas que sofrem. Pedir ao Pai Divino que dê a sua bênção e ajuda.
porque não é possível nós estarmos em nossos lares e vemos o sofrimento dos outros. Ocorre ainda mais o que me chama muito a atenção é o fato do desemprego em massa, onde há pais que têm famílias, filhos pequenos, filhos para criar, e, no entanto, falta o alimento no lar, falta a educação para os filhos nas escolas. Os hospitais estão quase que não podendo atender aos doentes. Então, o período é muito crítico. É um karma mundial. Por quê? Devido à nossa própria conduta, nossos pensamentos, nossos sentimentos, etc. Quero voltar a um assunto que depois eu chegarei onde o Ricardo falou. Quando Deus criou o universo, determinou que a Terra seria a terra onde seus filhos iriam viver, a terra prometida, onde deveria correr o leite e o mel. O leite é a pureza, é a abundância, é a prosperidade, é a fartura para os filhos. O mel seria a fraternidade, a doçura, o amor, a compreensão, a tolerância. E isto não está acontecendo aqui. Porém, o Divino Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, o grande construtor, é o terceiro aspecto do Pai. É o Pai, é o Filho, somos nós, filhos do Pai. E o Espírito Santo, o terceiro aspecto do Pai, que é o grande construtor para que seus filhos pudessem, os filhos do Pai, pudessem habitar a terra. E que fez ele? Desceu à terra, era escura, deu luz, fertilizou-a, deu calor. Hoje, no centro da terra, sabemos que é o fogo do Espírito Santo que alimenta a terra. Quem fez o Espírito Santo criou terras, plantas, vales, criou alimentos aos filhos de Deus para quando chegassem à terra, eles pudessem viver. É assim. Pronta a terra, pelo grande construtor, o Espírito Santo, determinou o Pai que deveria ser a terra povoada por seus filhos. O que fez então o grande arquiteto? Ele construiu duas formas, duas estátuas. De que forma? Do barro da terra. Eram na forma de um homem e de uma mulher. Prontas as duas imagens, ele fez um coração em cada um dos corpos. E ali depositou uma centelha divina, um Filho de Deus que desceu do seio do Pai para a terra. E aí, em união com o Espírito Santo, surgiu a vida e a forma. Um coração que batia para dar suprimento àquele corpo físico. Um coração que irradiava vibrações divinas a todos os membros e a todos os órgãos daquele corpo. E disse Deus, essas duas formas, crescei-vos e multiplicai-vos.
E como se poderia multiplicar e criar toda a humanidade? Mais uma vez, quando uma mulher estivesse pronta para ser mãe, o Espírito Santo de Deus trazia para o órgão interno da mulher uma centelha divina. Mas, antes, ele fazia um coração. E nesse coração iria constituir o sacrário divino. E nele colocava o Filho de Deus. Durante 9 meses, período de gestação, um corpo foi formado. Mas de que forma? Pelas irradiações divinas que saíam daquele ser divino no coração. Então o corpo começou a adquirir forma, a forma humana. Nasceu a criança depois de 9 meses. Nasceu uma criança perfeita, cabeça, tronco, membros e os órgãos todos perfeitos. Por que tudo isso? Feito à imagem e semelhança de Deus. Aquelas 2 imagens que foram feitas no início da Terra ser habitada. Por quê? O nosso corpo também é divino, porque recebe as emanações divinas do Cristo que está em nós. É um corpo que é o templo de Deus vivo, o nosso corpo. E devemos respeitar este corpo, porque ele é a morada do Filho de Deus. Então nós vemos, nessa época em que o mundo está atravessando grande quantidade de assassinatos, matar é um dos maiores pecados do mundo, porque está matando aquilo que Deus está criando ou mantendo vivo, e também impedindo que essa centelha divina que desceu à Terra ou veio para a sua manifestação aqui fosse interrompida por efeito de pessoas maldosas que não têm o mínimo resquício de educação e sentimento de que cada um é um filho de Deus. E o que essa pessoa faz, matando o seu próximo, é um ato de desamor, é um ato em que há uma ofensa ao Pai divino. Por isso, não estou para julgar, mas estou para analisar. A Terra está passando por momentos críticos devido à falta de conhecimento de que todas as pessoas, a maioria, todas não, desculpe, de que a maioria das pessoas desconhecem e cometem coisas muito sérias em relação aos próprios seus irmãos em Deus. Assim, então, nós vemos, meus irmãos, que nas religiões, felizmente, tem normas de conduta para todos os seus seguidores. Nós vemos na Bíblia que há os 10 mandamentos divinos que dão formas de como o homem deve se conduzir em sua vida. Nós vemos que na teosofia também há normas, há orientações dadas àqueles que buscam um conhecimento maior. Na teosofia, as suas normas são mais ou menos a seguinte: o indivíduo deve ter uma vida limpa,
pura, sem cometer falhas alguma. Deve ter uma mente aberta, pesquisar as coisas puras, nobres e elevadas. Ter um coração puro, não julgar o seu próximo, não odiar, não desejar mal. Ter um intelecto ardente, um intelecto que busca descobrir a verdade, as verdades espirituais, as verdades sobre a vida, a verdade sobre todos os seus irmãos e sobre tudo aquilo que está dentro da terra, dos conhecimentos. Um intelecto ardente, pesquisa, a busca da verdade, descobrir que Ele também é Deus em evolução. Ter uma clara percepção espiritual, reconhecer que Ele tem Deus em seu coração, que Ele é Deus, que Ele também é Deus, e busca realizar um encontro com Deus que está em nós, através de uma meditação, de procurar uma união da mente com Cristo que mora no nosso coração. Somente assim poderemos adquirir a paz que ultrapassa o entendimento. Deus em nós, dizia São Paulo, esperança de glória. Deus em nós nos dá paz, nos dá o equilíbrio, nos dá a sabedoria. Devemos ter um afeto fraternal para com todos os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos são nossos condiscípulos, não dos mestres. Somos orientadores daqueles que nos procuram para adquirir certos conhecimentos, certas verdades. Um pai e uma mãe são orientadores. Então, os condiscípulos são seus filhos. Eles têm a obrigação de criar, educar seus filhos no bom sentido, tornando criaturas puras, nobres e de grande valor na sociedade em que vivem. Então, devemos ter um respeito profundo para aqueles que nos ensinam a verdade espiritual e a nossa conduta, que são os nossos queridos mestres de sabedoria. Eles nos ensinam que devemos ter um valoroso suportar de injustiças pessoais que muitas vezes ocorrem a nós. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem e que nos fazem sofrer. Orar para eles, para que despertem sua consciência espiritual. Nós devemos não ter receio algum de divulgar as sabedorias divinas através da sociedade teosófica, através dos ensinamentos teosóficos. Devemos ter clara percepção espiritual, fazer as meditações em nossos corações, procurando unir nossa consciência com o Cristo que está em nós. E assim, meus irmãos, são ensinamentos sagrados dados pelos mestres.
pela Bíblia aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É o que devemos fazer nas nossas meditações, quando procuramos nos identificar com o nosso Deus interno. Amar este Deus que está em nós. Amando a Ele é amar também o Pai, nosso Pai que está nos céus. Não devemos jurar falso testemunho usando o nome de Deus, porque aí é mentir. Devemos respeitar os dias, determinados dias, para que possamos viver um dia de recolhimento espiritual. Segundo os 10 mandamentos, é respeitar os domingos, dias santos e santificados, porque a semana tem 7 dias. O 7º dia é o domingo. Então, o domingo é um dia santo, que nós deveríamos, não há o trabalho diário de todo dia, um dia que compete a um recolhimento espiritual. Nos unimos a Deus, que está em nós e que está nos céus. Diz também que não devemos roubar, não devemos tirar aquilo que é dos outros, não cobiçar os bens alheios, e dê a Deus o que é de Deus. É o homem que tem seus bens, a ele terá seus bens. Não podemos prejudicar o nosso próximo em nenhum sentido. E assim por diante, meus irmãos, são regras, leis que nós devemos seguir. Para quê? Para que assim, seguindo-as, nós teremos, primeiro de tudo, crescemos em espiritualidade. E, por um outro lado, estamos colaborando para um mundo melhor. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos nos unir de coração, pensamento e alma para fazer este trabalho de autopurificação e elevação da humanidade. Para quê? Essa crise enorme que está se tornando na Terra possa receber os eflúvios divinos e diminuir o sofrimento alheio do mundo inteiro pelo qual o mundo está passando. Meus irmãos, assim agindo, nós estaremos levando a evolução para a Terra. E diz os mestres: despertai-vos, filhos da luz. Levai aos céus os vossos méritos e o vosso coração, porque Ele, seus méritos, seu coração, onde habita a vida divina, pertence ao Pai. E dessa maneira, meus irmãos, elevemos nossos corações ao alto. Para quê? Há um hino teosófico, que não sei se vocês lembram. Deve haver um lugar bem distante, outro céu, outra terra, outro mar, onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar, onde a paz e o amor eu irei encontrar. Esta paz é a nossa união com o Pai que está nos céus. Obrigada. Deus abençoe. A dona Olinda tem 93 anos de idade, mais de 60 anos de teosofia. Eu agradeço a luz que a senhora trouxe para nós agora. Muito obrigado.